Oi, eu sou o Dr. Mário Fernandes e que bom lhe receber no nosso canal no YouTube sobre odontologia legal. Fique à vontade. Hoje, uma colega convidada e eu vamos falar sobre a divulgação de imagens de diagnóstico e conclusão de tratamento. Fica ligado e não saia daí. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu vou falar nesse vídeo e quiser me fazer uma pergunta, você pode entrar em contato pelas redes sociais, Facebook ou Instagram, ou ainda você pode acessar o nosso site www.drmariofernandes.com.br e me mandar um e-mail. Assim que for possível, eu te respondo. Então você já deve ter visto várias imagens de tratamentos odontológicos, certo? O que você sabe sobre a divulgação de imagem de paciente? Ela é permitida ou não? Acompanhe agora um conteúdo especial que fizemos a partir da live com a colega e coordenadora da DOACON, doutora Paola Sampaio Gonzalez, onde nós conversamos sobre inquietações sobre publicidade e odontologia. Confira! Agora a gente pode conversar um pouquinho sobre a nossa querida nem tanto, né? Resolução 96, publicada pelo Conselho. E aí, ela chama atenção, né? Imagino que todos que estão nos ouvindo agora, nos vendo, devem ter as suas opiniões, né? Mas o artigo 1º dela, está aqui bem grande na minha frente, ele diz o seguinte, né? Fica autorizado, como se o Conselho Federal pudesse autorizar, né? Fica autorizada a divulgação de autorretratos ou selfies, entre parênteses, de cirurgiões dentistas, acompanhados de pacientes ou não, desde que com autorização do paciente ou representante legal através de TCLE. Nossa, eu tive o prazer de assistir, Paulo, olha só que legal, uma aula do Coutre sobre isso, né? O nosso querido Marcos, onde a gente tem, inclusive para quem não conhece, não segue, alô pessoal que está nos assistindo, @MarcosCoutre, aí todo mundo, quando acabar, anota num cantinho, não deixa de seguir. O Coutre tem pílulas, né? Pílulas do Coutre, onde é uma frase pequenininha que ele coloca uma série de questões interessantes. E a primeira delas vem exatamente desse caminho, onde a gente diz, fica autorizada. Paola, como é que pode o CFO autorizar de uma hora para outra? Então, o que ele tinha que ter escrito lá? Não é infração ética. Bom, é o que ele pode legislar. Se ele dissesse, não é infração ética, eu ia estar de pleno acordo. Eu ia dizer, ok, então tu está dizendo que do ponto de vista ético não dá nada, né? Mas vamos combinar que do ponto de vista civil e do ponto de vista criminal pode dar, né? Pode dar para quem usar essa imagem, e aí, como a Paola falou antes, uma pena que a gente não tem o controle, né, Paola? Porque depois que publicou e que a pessoa está vulnerável lá, cimentando uma faceta, já era, né? Quer dizer, e aí, como é que fica isso, né? Então, a gente tem aí uma primeira dificuldade quando a gente começa a ler essa resolução 96, pela questão da competência. Como prova em uma selfie que existe o TCLE, vamos ver se eu consigo, só botar a Paola de novo aqui. Vamos lá. Como prova em uma selfie que existe o TCLE? Não prova, Gustavo. Basta colocar na descrição que o paciente está de acordo, isso basta para não cometer infração. Olha, como a gente está falando, teve uma pergunta, Paola, do Gustavo. Eu já te dou a palavra ali para tu voltar e nos dar a tua versão aí da 196. Mas o Gustavo nos pergunta, né, como é que vai fazer uma prova de uma selfie que existe ou não o TCLE. Esse é o ponto, né, Gustavo? Como é que tu vai pedir que... Imagina tu ser, Gustavo, tu te põe nesse lugar, ser fiscal do teu conselho, né, e tu ter que fazer, então, uma abordagem em alguém que fez uma selfie. E como a Paola falou, vamos pensar que tu publicou no Stories. Então, tu tem 24 horas para sair correndo da onde tu estiver,
achar a criatura que publicou e perguntar se ela tem ou não um TCLE, né? Então a gente sabe que isso, do jeito que ficou, pelo menos pela pergunta que tu fizesse, Gustavo, muito complicado de fiscalizar, né? Ou quase impossível, nós podemos dizer. Tudo bem? Tá me ouvindo melhor? Agora eu tô... Mário, minha última tentativa aqui, porque senão não sei mais o que eu vou fazer. Mas vamos lá, agora vai. Fica tranquilo. Depois nós voltamos, eu tava começando a falar já de uma possibilidade do pessoal acessar um artigo em que eu vou falar dele de novo. Eu queria te ouvir sobre o 96, Paulo. O que tu recebeu como alguém que trabalha com a publicidade numa agência? O que aconteceu, Paulo? Foi muito engraçado, assim, porque basicamente os nossos clientes receberam como, né? Agora tá liberado, pode tudo. Pode antes e depois, pode foto com o paciente, tá tudo liberado, né? Foi essa a impressão que a gente teve, né? Embora a gente sempre acabe instruindo bastante os nossos clientes e falando por que não pode e tal, inclusive até falando, né, que foi o CFO que tomou essa decisão, não consultou todos os conselhos regionais, não foi uma resolução que entrou assim em acordo de todo mundo e de repente caiu aí de paraquedas para todo mundo. Então, ela é muito controversa. E aí os clientes assim, mas agora pode antes e depois. Agora a gente pode fazer o que a gente quiser na internet, né? E aí a gente explica que não é bem assim. Não é só o CFO, foi o que você até comentou, né? Não é só o CFO, você tem o Código de Defesa do Consumidor. E aí começa um monte de outras discussões. Então, os nossos clientes, a gente orienta, né? E mesmo quando veio essa questão da 196, a gente falava, olha, você até pode, mas com muito cuidado com isso, com aquilo. Você tem o Código de Defesa do Consumidor, que pode vir, né, a te prejudicar por conta dessas postagens que você faz. E a gente vê que eles acatam, né? Quando a gente explica assim, dessa forma mais profunda, dizendo por que não e tudo mais, a maioria acaba desistindo de fazer esse tipo de postagem. Mas a gente sabe que tem muito dentista ainda, né, que se apoia muito em mostrar o paciente, em publicar essas fotos. E o que eu mais tenho medo, né? A questão da ignorância, porque eu acredito muito assim, eu acho que muitos fazem sabendo de tudo e outros, muitos, acabam fazendo sem saber das complicações em relação aos processos, aonde ele está metendo ali, sabe? Então eu vejo com esse olhar, assim, eu fico muito preocupada justamente por causa disso, por conta de achar que eles estão fazendo e não sabem o risco que eles estão correndo. Exato. Quando a gente pensa em risco, né, eu acho que a gente tem que deixar claro o seguinte, nós podemos ter alguma situação que, vamos dizer uma palavra assim, fogem ao controle, inclusive, do profissional, né, Paola? Então vamos supor que aquela reabilitação linda de facetas, maravilhosas, mas assim, que ficou legal, um caso bom, né? O que pode acontecer das mais diversas maneiras que fogem ao controle, né? Mas e aí o uso indiscriminado, eu estava falando dele, né? Como é que perde o controle? Perde o controle, pessoal. Vocês imaginam alguém, e por isso eu citei a Bia. Bia, me lembrando daquele caso que tu contou em sala de aula, de que um colega pegou uma reabilitação, daquelas com aquela foto, tudo escuro atrás, lindo, maravilhoso, translucidez de esmalte, e colou no seu perfil como se fosse um caso seu. Roubou do colega aquela imagem linda, maravilhosa, e colocou lá, fulano de tal odontologia, né? E a Bia trouxe esse exemplo em sala de aula, nunca vou me esquecer, dizendo, olha, aí os dois, um ligou, o outro ficou sabendo, o outro lá, dali a pouco tiveram que se acertar e fulano de tal teve que retirar, porque terminam descobrindo, né? Então, fugiu ao controle. O profissional que publicou, olha só o que a Paola e eu estamos dizendo, o profissional que publicou a imagem linda, maravilhosa, esperando que todos que iriam olhar, só iriam olhar, copiaram a imagem e colocaram num perfil outro para dizer que aquele outro faz trabalhos maravilhosos. Então isso é fugir do controle, né? Quando a gente não tem mais a ideia do que está acontecendo com aquilo que a gente publicou. Diga lá, Paola, comenta. Tem um colega meu de faculdade, isso já é bastante tempo essa história. Ele publicou um caso de antes e depois, e esse caso de antes e depois foi compartilhado muitas vezes, um monte de vezes. E aí ele foi notificado no CRO e tal, beleza. Aí ele tirou as imagens. Só que ele tinha que tirar também de todo mundo que compartilhou.
E aí ele foi atrás de pessoa por pessoa, e foi tirando. Eu sei que no final das contas, até o dia que eu encontrei ele, ele estava com toda a papelada. Ele falou assim, olha, eu consegui da maioria, mas teve 3 ou 4 pessoas que eu não consigo. Eu já denunciei o perfil, eu já falei, eu já tentei mandar mensagem, só faltou matar a pessoa, mas ela não conseguiu tirar. No fim, eu não fiquei sabendo o que aconteceu com o caso, mas realmente, uma vez que a gente coloca na internet, a gente perde esse controle, né? Não tem jeito. É. E aí eu fico pensando, Paulo, a gente falou de um controle de recorte e colhe, acabamos de exemplificar. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que esse colega que roubou do outro, ele passe a desenvolver um trabalho maravilhoso e passe, então, a ter um ganho exorbitante. Ele passa, então, para uma outra categoria, e me permita quem está assistindo, porque eu sou um grande fã dele, né? Que vire um Hirata da vida, né? Que vire um Baratieri da vida, né? E que vive, sei lá, vire um ícone máximo da nossa odontologia. Será que ele vai depois pagar para aquele profissional que ele tirou aquela imagem, né? E que depois ele prejudicou, ou para o paciente que serviu de, entre aspas, né? De cobaia? Então, assim, muito difícil isso, né? No momento, então, quando tiver o ganho, a gente discute. Ah, é assim, quer dizer... Então, nós temos lá, no momento em que a gente recebeu essa 196, e nós já falamos aí o exemplo do que pode acontecer com esses antes e depois, né? Nós recebemos em seguida, a revista publicou um artigo de opinião, né? Um artigo do professor Leandro Martorell, lá de Goiânia, onde ele escreveu um artigo com base na música do Tom Zé. Um artigo que flui na cabeça da gente. E ele colocou, né, que estou te explicando para te confundir. Quer dizer, o conselho publica uma coisa, mas depois diz outra no código de ética. Então a gente não... Saudações aí, Rodrigo, saudações, André. Então o conselho diz isso e a gente fica querendo entender. Então, para quem aí tiver condições, dá uma acessadinha lá na RBOL. Vou trazer a Paola de volta, acho que pela, sei lá qual, vamos ver se ela consegue chegar numa boa. Coitada, deve estar com problemas lá de conexão. E a gente segue aqui conforme ela puder entrar. Bom, então não esquecer, quem puder passar na RBOL e pegar esse artigo do Leandro. Estava falando... Oi, Paola, consegue me ouvir? Oi, Lu. Sim. Seja bem-vinda diretamente de Brasília. Temos mais uma colega da Legal lá, formada por Brasília, lá junto com o Maltos, junto com a Raquel, enfim. Paola, eu falei para o pessoal que tem um artigo do Leandro Martorell, professor aí de vocês, né, da tua região aí de Goiânia. O Leandro publicou um artigo na RBOL, aquele que eu estou te explicando para te confundir. Quer dizer, tu tem que ser bom para entender essas questões. E a gente vai andando do jeito que dá, né? Mas é difícil quando a gente quer tentar entender que não é antes e depois. Não é antes e depois. É diagnóstico e... A gente tem que rir, né? Porque... enfim, a gente vai... então... A gente acompanha também diversas associações, diversas movimentações de dentistas, e eu sei que teve, assim, abaixo-assinados, o pessoal querendo que liberasse mesmo, né? Então, você vê aí que até a odontologia, né, como também tem dois lados, né? Tem dentistas que acham que concordam, que não tem que publicar, e tem dentistas que estavam brigando por isso, né? Mas aí entra, Paola, uma série de questões que a gente tem que contextualizar, não tem como, né? Quando a gente pensa nessa questão do que seria o melhor, né? Então, melhor para quem e para quê, né? Depende do ângulo que tu olha e do prisma que tu entende essa questão, porque ele pode ser bom do ponto de vista comercial, positivo, até pode por algum momento. Mas será que ele vai fazer bem para a classe, bem para o coletivo, bem para todos? Será que nós vamos chegar onde a gente quer? Porque logo em seguida vai ter alguém maior que aquela pessoa, né? Diga lá. E a responsabilidade até jurídica mesmo em relação a isso, né? Que eu acho que muita dentista desconhece. Até se conhecer tudo que pode acontecer por causa desse tipo de publicidade e tal, talvez não fizesse. Exato, exatamente. Mas por outro lado, e até com as redes sociais, que ficou muito evidente, né? A gente também é muito visual, né?
Então, foi justamente por causa disso que eu vi esse grupo de dentistas aí que se uniram para fazer abaixo-assinado e tal, querendo que liberasse esse tipo de imagem, colocava, né? Olha, a gente é muito visual, a gente tem o direito de, assim como o outro, de colocar uma foto de roupa e tal, a gente também tem o direito de expor os nossos trabalhos, né? O que a gente é capaz de fazer. Mas aqui o Solon, né, Paola? O Solon dizendo aqui para nós que o excelente artigo do professor Leandro, realmente, Solon, um artigo bem legal, né? E por coincidência, o Rodrigo Avelino dizendo que já acessou o artigo agora atrás. Bom, eu ainda colocaria mais algumas questões aí, Paola, que a gente precisa esclarecer ao pessoal sobre a 196, né, que nós falamos pelo telefone à tarde, quando a gente estava conversando. Sobre a questão do transoperatório, tu tinha falado, né? Tu podia esclarecer o pessoal, Paulo? Então, a 196, ela fala do antes e depois, mas ela fala que não pode o transoperatório. Quer dizer, aquelas imagens que a gente vê com o pessoal com a seringa da bichectomia, umas 3, 4 em cada mão, não pode, né? E aí complica bastante, né? Porque daí você pode mostrar o antes e depois, mas o que você está fazendo ali não, né? Então, acaba que o pessoal também ignora isso, né? Eles, na verdade, assim, às vezes a gente tem até uma atenção seletiva às coisas. A gente vê o que interessa. Interessou o antes e depois, então antes não podia, agora eu posso. Então, vou publicar o antes e depois e continuo fazendo o que eu já estava fazendo, né? Exato. Eu vi, inclusive, pelo Instagram, aquele pessoal que faz a lipo, né, a sucção com uma agulha enorme entrando junto na pessoa, é um negócio... E aí fica filmando, entra e sai da agulha, aquela coisa agressiva. Eu digo, meu Deus, aquilo eu não sei se aquilo não é a antipropaganda, Paula. Estou certo ou não? Eu acho que é. Né? Então... eu vi essa cena. É a mesma que você viu, mas é assustadora, assim. E mexendo numa estrutura que é super delicada, né, do nosso corpo, um monte de estruturas aqui que não sei se a gente tem total domínio, né? Então é complicado. Mas eu acho que aí eu vou, então, para a gente fechar essa questão da 196, deixar para o pessoal que está nos assistindo e que não tem ainda essa afinidade com a ABOL, né? Assim como aquele primeiro ponto que eu falei da Lei 5.081, do projeto de lei, está à disposição de todo mundo, a ABOL emitiu a nota técnica 1 de 2020, tá, pessoal? Então acessa lá a ABOL Wix e aí você pode rapidamente localizar no menu ali essas notas técnicas com base nas resoluções que o CFO publicou no passado. Não tem só dessa da publicidade do antes e depois. Né? Paola, não é antes e depois, é diagnóstico e fim de tratamento. Né? Vamos deixar bem claro, depois vamos reclamar. Né? Então, resultado final do tratamento, não é nada disso. Bom, e aí o que acontece? O pessoal pode acessar essa nota 1 e aí ler com mais calma o que eu e a Paola estamos conversando agora, todos os posicionamentos que nós somos muito parecidos, evidente que tem aí um lado mais publicitário da Paola, mas como pessoa que ela também tem aí todo esse entendimento, essa bagagem. Para quem não sabe, a Paola também é doutora em odontologia legal, né? Há muitos anos aí a gente trabalha junto. Então, fica a dica, né, Paola? Hashtag vai no site da ABOL e dá uma olhadinha na nota técnica 1 de 2020, nosso segundo ponto aí. Eu sou o Dr. Mário Fernandes e nesse vídeo eu conversei sobre a divulgação de imagens de diagnóstico e conclusão de tratamento. Material extraído da live recente que eu fiz com a colega doutora Paola Sampaio Gonzalez da DOACON. Na descrição ou texto deste vídeo, você vai encontrar um atalho para duas referências interessantes, a resolução 196 de 2019 e a nota técnica 1 de 2020 da ABOL, ambas citadas durante o vídeo. Se você ficou com alguma dúvida e quiser me fazer uma pergunta, só para reforçar, você pode mandar pelo e-mail ou pelas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, dá um like, comente e veja ainda o que diz o Rodrigo Hilbert, do INHAC GNT. Gostou?
compartilhe, se inscreva no canal. Não. Se inscreva no canal. Compartilhe e se inscreva no canal. Tchau!